A aquarela ela começou na China, mais de 2000 anos, né? Tem registros de que ela foi inventada juntamente com o pincel e com o papel. Os chineses usavam o pincel com pelo de coelho, né? E era o papiro. Então, só em 1500 é que ela ficou popularizada pelo William Turner, que deixou 19.000 aquarelas, é o maior aquarelista de todos os tempos. Inclusive, ele introduziu a aquarela pintando a óleo. Ele fez quadros a óleo, o Turner, com a técnica da aquarela. Olha. É incrível isso. E pode. Bota o quê? Você põe muito mais terebentina, mais... Terebentina, água raiz, eu acho que na época só tinha terebentina, né? Ou outro solvente, eu não sei. Mas ele tem quadros dele que você acha que é aquarela e é óleo. Que doideira. No e-book, aquele quadro que está no e-book é um óleo. Que ele fez com a técnica da aquarela. E a aquarela, ela precede o guache. Né? Quando os mestres italianos começaram a usar o guache, a aquarela ficou meio que, isso é técnica menor, né? Foi menosprezada. E entrou o guache e depois, quando voltou a história da aquarela de novo, com Kandinsky, enfim, com os pintores mais recentes, aí é que foi criada a tinta aquarela. Mas a técnica aquarela é você pintar com água. Então eles pintavam, na antiguidade, com os orgânicos e inorgânicos, né? Com as pedras, eles faziam os pigmentos de pedras, ou então com ervas, era tudo assim, e adicionando a água, né? Hoje em dia a aquarela é feita com mel, goma arábica, que é uma resina extraída de uma planta do Senegal, mas que foi difundida pelos árabes e por isso virou goma arábica. Né? A comercialização foi pelos árabes. E água, e os pigmentos. Né? A indústria hoje desenvolveu os pigmentos sintéticos também, então assim, a maior parte das aquarelas vem com pigmento sintético. Acho muito aproveitada, né? É uma tinta que se usa pouco e aproveita muito, né? Você aproveita muito, você não tem desperdício, por isso que é legal você ter uma paleta assim de acrílico, né? De resina, porque é só você introduzir a água de novo que ela volta com a mesma textura. O pincel não acaba com a aquarela. Então, assim, é legal, quem quer investir em aquarela, pode investir num pincel também. Eu tenho pincéis aqui que eu estou há 2 anos pintando com eles não acabam, porque é só você lavar e secar e ele tá bom de novo. Né? Você não tem a perda como você tem usando óleo ou acrílica. Depois de um tempo, você pode só trocar o seu pincel por uma perda de cerda, só por isso. Tá? E o papel tem que ser acima de 300. Porque como você usa a água como condução, é bom que você tenha acima de 300, porque menos do que isso ele já enruga. Né? A não ser que você já tenha assim, uma técnica e uma experiência de algum tempo, e aí você consegue até fazer alguma coisa num papel de 265 e tal, mas para o começo é legal que tenha de 300 acima. A Canson, por exemplo, lançou agora um de 600, que ainda não chegou no Brasil. E parece assim que é tipo quase uma folha de madeira, a gramatura, né? A aquarela tem cor, tem vivacidade, tá? O que dilui a aquarela é a água mesmo. Então, assim, quanto menos água, mais cor você tem. Com mais água, mais suavidade e transparência, tá? Então, vamos cair dentro da técnica agora e vamos em frente. A gente vai trabalhar primeiro a aquarela úmida, que é com suporte umedecido. A gente molha o papel com pincel, não tem problema tá sujo de alguma tinta, porque o meu aqui eu nem lavei meu pincel ainda. Essa daqui a gente usa. Essa daqui a gente usa. Tá? Adriano? Pode molhar o papel sem medo, com pincel. E
com aquarela você não perde o papel também. Se você errar, você consegue apagar o erro com adição de água e tirando o excesso com papel toalha, tá? Não, só um quadrado, o primeiro quadrado. Gente, solta a mão, viu? A aquarela, ela é para você relaxar. É diferente da acrílica, do óleo, de qualquer outra técnica. É tipo assim, esquece tudo que você sabe sobre pintura e para recomeçar com essa técnica aqui. Porque assim, quanto mais solto for a sua mão, mais relaxado você tiver, mais a sua aquarela vai sair bacana. Todo mundo obedeceu aí? Sim. Então você escolhe uma cor, no caso que eu vou escolher o vermelho. E vou começar aqui de cima. Eu acho que tem muita coisa aqui na minha frente. Agora dá para todo mundo ver, né? Vou começar aqui de cima. Mas você já botou embaixo alguma cor? Nenhuma. Ah, é porque a tua água tá vermelha. E aí eu não vou subir, olha. Sim. Eu vou lá de cima e vou descendo de um lado ao outro, bem leve, olha. Não tô nem fazendo força. E vou até o final do quadrado. Fez o primeiro, vamos, limpa o pincel, umedece o segundo quadrado. A gente ainda está trabalhando a guarda. Aquela cor ainda? Não, vamos pegar. Só molhar o pincel e umedecer o papel. A gente aqui na outra, a gente vai escolher duas cores que sejam contrastantes, mas que ao se juntarem elas fiquem harmoniosas. Então, tipo assim, pode ser um vermelho com amarelo, um azul com verde, um roxo com laranja, tá? Então, eu vou começar aqui, por exemplo, com o roxo aqui em cima. Aí eu vou fazer o mesmo movimento que eu fiz no primeiro quadrado. Vou descendo até o final. Você consegue ficar com tanta pinça, com tanta tinta no pincel? Minha professora. Pois é. Sabe qual é o lance? É você não ter medo da água. Sim. Então você molha o seu pincel na água, põe na tinta, não interessa se ela vai ficar aguada na sua paleta, porque ela vai voltar à textura anterior. Ela vai secando à medida que você vai trabalhando mesmo, ela seca. Tá? Tem roxo aí? Tem. Tem roxo. Não, vocês podem pegar outras cores. Vai ser verde e azul. Fica legal. Tá vendo? Mas o meu seca no meio do caminho. Aí põe mais água. E aí eu começo de onde? Do último coisa, mas vai ficar forte. Não, mas aí você não volta, você volta lá de cima, porque você botou... Fez aqui o azul com o verde. De baixo pra cima e passa. De baixo pra cima, olha. De baixo para cima. Vai passando, ó. Não, era meio a meio. Não precisa ser meio a meio. Eu vou chegar até o roxo lá em cima, olha lá. Uma ideia legal é você começar com a cor mais escura. Quando você vai fazer esse tipo de degradê, você começa com a mais escura e vem com a mais clara para dar a matiz de cor. Pra cima? Pra cima, tá? Porque geralmente na pintura de aquarela você começa com um tom mais claro e você vai escurecendo ele à medida que você vai trabalhando. Tá? Mas quando você quer fazer, por exemplo, o céu, nesse caso, a gente está fazendo um crepúsculo aqui. Né? No meu caso, por exemplo, ele já fez um céu de outono. Você começa com mais escuro e sobe com mais claro. Tá legal? Foi todo mundo? Então agora a gente vai trabalhar a aquarela seca. Eu não vou umedecer o suporte e vou botar só a água na tinta. Relaxa. Então, olha. Tem mais jujuba ali em cima.
Da última pincelada eu já vou descendo com a minha aquarela. Ah, já tá na outra ali. Você só vai descendo com água, né? Só com água. Pode fazer também aqui? Pode. Eu. Mas sem molhar, direto. Sem molhar o pô. suporte. A água, outra cor. A água direto na tinta e no papel depois. Só no papel. Sim. Entra o calor, deforma a fibra do papel, enfim, você perde a durabilidade do seu trabalho, né? E você sabe assim que quando você usa um papel de qualidade, tem aí aquarelas de 500 anos, de 600 anos, que tão ótimas. Né? Então, quando você entra com a cor, você jamais usa calor, por exemplo, numa tela. Você não põe uma tela no sol. Ela vai deformar o teu tecido, ela vai deformar, ela vai craquelar a tua tinta. Então, isso que eles fazem no tutorial é totalmente não recomendável. Né? Eles fazem? Eles fazem. Você vê muito tutorial no Instagram, o cara metendo secador em cima. E a aquarela, ela trabalha a sua paciência, porque você tem que esperar o tempo da água secar, né? Então, quando você entra com o vento, com o calor, você está abrindo mão de um processo que é de paciência e da água, de você interagir com a água no seu papel, né? Eu vi uma exposição de aquarelista. Trabalhava lá no centro, então, na hora do almoço, e aí? Opa, tá bom. Todo mundo secou o primeiro quadrado? Acho que sim. Tá molhado ainda? Muita tinta, muita água. Não, não é muita água. É muita tinta. É muita água. Tá, beleza. Então a gente vai fazer o seguinte. O meu não vai ficar bom porque o meu tá muito molhado. Muita água. Tá com muita água. Então eu vou fazer um excesso de tinta. Deixa eu misturar esse vermelho com esse roxo aqui. Fazer um excesso de tinta aqui. Bem no meio. E aí a gente vai fazer a técnica que a galera de manhã amou fazer, que disse que dá onda. A Márcia, então, né, Márcia? A gente falou até que agora lá na bebê... Você quer sentar aqui? A gente falou que lá na bebê agora vai rolar esse lance. Vamos soprar junto? É isso aqui, ó. Oh! Não confunde isso aí não, né? Tá? Quanto mais seco tiver... Pra fora. E aí eu vou fazer aqui agora num papel seco, que é para vocês poderem ver que o meu ficou... Tá úmido e aí a mancha não sai como eu gostaria. Você falou de secador, eu já pintei com acrílica uma vez com secador. Não faça jamais. Botava a tela assim, É. a tinta não dá mesmo. Sabe? Ok? Esse é o efeito. Que legal. Você tem muito pouco controle, né? Muito pouco Y controle. si sopla de nuevo esto que está con exceso de agua, aquí te ainda un pingo. Isso. Então, agora bastante água e bastante tinta, né? Bastante água, bastante tinta, você concentra no meio e assopra. En este vermelho que uso, un azul, Escolhe. Quanto mais inclinado o é porque tem pouca água. Pouca água, né? É. Tem... Se não está expandido é porque está com pouca água. Quanto mais inclinado o canudo estiver, mais expansão da tinta você vai ter.